Querido irmão, querida irmã, chegamos ao quarto domingo da Quaresma, já vai avançada a nossa caminhada, já estamos vislumbrando a Páscoa do Senhor que se aproxima, e hoje a palavra de Deus coloca diante de nós o tema da misericórdia de Deus. Misericórdia é o amor, que ama o outro como ele é, inclusive acolhendo as suas falhas, as suas misérias, por isso misericórdia. O poder imenso de Deus de realizar sinais e prodígios em favor daqueles que nele creem. E a necessidade de sempre voltarmos para os braços do Pai. A primeira leitura é tirada do livro do Josué e nos fala da conclusão da caminhada de 40 anos do povo no deserto. Esses 40 anos que a gente tem no Antigo Testamento de peregrinação entre o fim da escravidão no Egito e a conquista da terra prometida, a planície de Canaã, são uma imagem da caminhada da vida de todos nós. Ao longo da vida vamos caminhando por lugares desconhecidos, às vezes desafiadores, às vezes inóspitos, e o importante é que Deus vai fazendo caminho conosco. Deus não nos deixa sós. E enquanto faz caminho conosco, Deus nos dá todo o necessário. Nesses 40 anos de deserto, Deus fez água sair de pedra, Deus fez o povo se curar do veneno das serpentes poderosas do deserto, Deus fez cair o maná, o alimento que dava sustento e levava para frente todo aquele povo. Agora é o momento de alcançar a meta. O povo chegou à terra prometida. O que essa leitura quer nos dizer? Que todo caminho que Deus nos chama a fazer, mesmo que seja árduo e cheio de dificuldades, tem duas características. A primeira, a presença de Deus. Deus caminha conosco e luta ao nosso lado. A segunda, tem uma meta, tem um ponto de chegada. Deus não nos deixa caminhar pela vida sem nos encaminhar a uma meta maravilhosa. Sem fazer com que haja um destino, um horizonte ao qual nós chegaremos, que será maravilhoso. Isso a gente experimenta já nesta vida. Deus nos faz alcançar tantos horizontes maravilhosos nesta vida. E nós alcançaremos de modo definitivo no paraíso, que é, na lógica do Novo Testamento, a terra prometida. A leitura começa justamente dizendo que Deus fez sair das costas do povo que acreditava aquela opressão pesada dos egípcios. E se conclui dizendo essa notícia de que o maná parou de cair, porque agora o povo pôde cultivar a terra, pôde extrair do seu trabalho a sua fartura, a sua prosperidade. Também conosco Deus quer viver essa lógica. Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para nos nutrir, para seguir em frente. E ao mesmo tempo Deus nos convida a, fazendo a nossa parte, encontrar naquilo que fazemos um caminho para a sua providência sempre generosa sobre nós. O Evangelho trata da parábola do Pai misericordioso. Nós nos acostumamos a conhecer essa parábola a vida inteira como a parábola do filho pródigo. Mas o foco dessa parábola é a misericórdia do Pai. Por isso é a parábola do Pai misericordioso. Eu quero convidar você a um olhar renovado sobre essa parábola tão conhecida para nós colhermos alguns pontos que podem enriquecer a nossa vida, a nossa reflexão, o nosso caminho quaresmal. Primeiro ponto. O que faltou da percepção do filho que sai em relação ao amor do pai? Ele tinha tudo, vivia numa casa bela, próspera, amorosa, tinha a presença do seu pai, que o protegia, o cuidava, garantia que não lhe faltasse nada. Mesmo assim, alimenta dentro de si o desejo de ir embora, de partir, de ir conhecer outras experiências de vida, que a gente sabe
o levaram à frustração, à solidão, ao fundo do poço. Esse é um aspecto que tem muito a ver também conosco. Deus está presente na nossa vida. Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, mas muitas vezes nós não somos capazes de perceber o amor de Deus por nós. Nos falta a visão sobre as expressões do amor de Deus por nós. E o que nós fazemos? Corremos. Deixamos a casa de Deus. Porque, naturalmente, o Pai misericordioso da parábola é Deus. Não somos capazes de ver o quanto Deus nos ama, o quanto Deus faz por nós, e escolhemos estradas distantes de Deus. No começo, até parece que funciona mesmo. Festas, uma vida desordenada, experiências novas, a impressão de que aquele pai com quem eu tinha que viver é um proibidor, é alguém que me restringe a minha liberdade. Agora posso conhecer o mundo longe desse pai. Posso viver 1000 experiências. Qual é o destino de quem escolhe uma vida desordenada, longe de Deus? A solidão, a frustração, o fundo do poço. E pior ainda, a sensação de ter perdido a dignidade, seja como ser humano, seja como filho de Deus. O filho dessa parábola descobriu o que tantos de nós descobrem: que a sexualidade mal vivida, que o exagero das farras, que a tentativa de busca da felicidade naquilo que os bens podem alcançar são caminhos que não produzem felicidade, que não nos levam à plenitude da nossa existência e não dão sentido à nossa existência. Tendo alcançado o fundo do poço, o filho da parábola decide voltar para a casa do pai. Reconhecendo a si mesmo indigno e tendo ensaiado várias vezes um discurso bem estruturado, entre outros temas, esse discurso muito bem ensaiado dizia, ou previa dizer para o pai: pequei contra o céu, contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um de teus empregados. Esse filho inicia um movimento de retorno. E aí está o centro da narrativa. O pai o avista quando estava longe. O pai não espera que ele entre na casa. O pai o vê de longe. O que isso significa? Que o pai esteve o tempo inteiro esperando. Que todo dia o pai esperava o retorno do filho. Que o pai nunca perdeu a esperança do retorno do filho à casa. Mais ainda, significava que o pai estava em constante atitude de espera para o filho que chegava. Qualquer movimento na relva, qualquer vulto à distância, para o pai poderia ser o seu filho. E por isso ele corre ao encontro do filho. O reencontro do pai com o filho não se dá na casa do pai, se dá longe, nas encruzilhadas da estrada por onde o filho vinha retornando para casa. Qual é o significado dessa cena? Deus, ao menor sinal de retorno, corre ao nosso encontro. Deus não espera que a gente já esteja dentro da sua casa, que é a igreja, para nos abraçar, para nos acolher. Deus vai até onde nós estamos, ao menor movimento de regresso. E aqui me permita dizer uma coisa que pode parecer chocante. A igreja, que é naturalmente a casa do Pai, não é o lugar do encontro com Deus. A igreja é o lugar de permanecer na convivência da intimidade de Deus. Mas o lugar do encontro com Deus é em qualquer lugar onde haja um coração que deseje mudar de rota. Até no mais promíscuo
dos lugares da sociedade. Até no menos divino, no mais profano e esculhambado lugar que houver. Se ali, no meio da completa desordem, houver o desejo de voltar para a casa do Pai, o Pai vai até lá e vem fazendo junto com quem quer voltar esse caminho de retorno. Deus não se importa de ir a lugares sujos por nossa causa, desde que haja um coração aberto a caminhar de volta para casa. Quando o filho, então, encontra ou é encontrado pelo pai, começa aquele discurso que tinha preparado. Pai, pequei contra o céu, contra ti. Até aqui o pai escuta. Depois interrompe. O pai não permite que o filho declare que não era mais digno de ser filho. Que bela cena. Deus nunca apaga de nós a dignidade de seus filhos amados. Por pior que seja o pecado que alguém cometeu, por mais grave que seja a transgressão de alguém, nunca será suficiente. Mal nenhum nunca será suficiente para que Deus arranque a dignidade de filho. Por isso Deus aceita, como o Pai misericordioso da parábola, a confissão do pecado. Mas Deus não aceita a percepção da indignidade. E justamente para romper no filho essa percepção de que era indigno, que o pai jamais pensou dessa forma, o pai dá uma festa. Põe anel chique, calçado novo, roupa vistosa, manda fazer o banquete, música alta, dança, convidados, tudo o que tinha direito. O pai exagera na acolhida. E mais, o pai não pergunta nada, nem diz nada que não seja acolhida. O pai não pergunta por onde o filho andou. Não é o momento de fazer o filho reviver os fundos de poço no qual se meteu. O pai não repreende. O pai não diz eu avisei. O pai não condena, nem sequer reclama de que aquele filho gastou a herança fruto do trabalho do pai com uma vida desordenada. O pai só acolhe. Depois, quem sabe, será o momento de dialogar sobre o que aconteceu. Não agora. Agora é só acolhida, resgate da dignidade. É recomeço de uma vida que agora será totalmente nova, marcada como ponto principal pela misericórdia do pai que acolhe o filho que andou por caminhos errados. Claro que tem mais um pedacinho da história. O outro filho que sempre viveu na casa do pai não aceita o retorno do irmão. E já não o reconhece num olhar de fraternidade. Diz ao pai, esse teu filho aí, não o chama de meu irmão. O pai o corrige imediatamente, o teu irmão voltou. E é preciso fazer festa pela sua conversão. É preciso fazer festa porque ele poderia ter acabado definitivamente com a sua vida nos caminhos que ele escolheu. Mas ele voltou. E nós o acolhemos e fazemos festa. O texto do Evangelho não diz se o filho mais velho entrou ou não entrou na festa a convite do pai. Por que a Bíblia silencia? Porque a resposta é você que dá. Nós somos quase sempre, nessa parábola, o filho pródigo. Porque nós escolhemos tantas coisas que não deveríamos escolher, nos metemos em caminhos tão errados e tão errantes, e precisamos continuamente voltar ao Pai. Mas muitas vezes nós somos também o irmão mais velho da parábola. Estamos na igreja, estamos procurando fazer o bem, ser éticos, ser justos, louvar a Deus, orar. E vemos aquele grande pecador, aquela grande pecadora que chega e julgamos. E temos o dedo pronto para apontar e dizer, mas essa pessoa fez cada absurdo e agora está aqui, vai receber a mesma comunhão que eu, vai receber o mesmo prêmio de Deus que eu. É exatamente isso. A Bíblia para
antes da resposta do filho mais velho. Porque Deus pede de você essa resposta. Você entra na festa do grande pecador que recebeu de Deus a grande misericórdia e voltou para casa? Sugiro que entre, porque normalmente nós vamos ser o filho que retorna e precisaremos da acolhida não só do Pai misericordioso, mas também precisaremos que os irmãos nos reconheçam como irmãos e acreditem na nossa possibilidade de sermos pessoas renovadas. A segunda leitura finalmente diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. E essa é a conclusão da nossa meditação de hoje, deste domingo. Se nós quisermos, podemos ser novas criaturas. Pessoas totalmente novas. Não significa que eu vou deixar de ser quem eu sou. Não significa que eu vou deixar de ser eu ou que eu vou ser menos eu. Não. Significa que eu vou ser o melhor eu que existe. Serei uma pessoa transformada pelo amor misericordioso de Deus. Que tenhamos a coragem de cada vez que errarmos, cada vez que gastarmos a herança de Deus com o que não presta, voltar, dar o passo e saber que Deus vai até nós, onde quer que estejamos, e nos abraça e nos chama à festa da sua presença em sua casa, com a consciência também de que cabe a nós acolher e abraçar todo e qualquer irmão ou irmão que volta de uma aventura errante deste mundo. Bom domingo e boa semana.